A partir deste momento eu recebo o amigo Francisco Castanhel, ele é o coordenador estadual da Escola de Paz. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço, Francisco. Bom dia, David. Bom dia a Deixa eu todos. repetir aqui mais uma vez. Agora sim, chega um pouquinho mais próximo e vamos iniciar. Bom dia, David. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com você novamente para falar da Escola de Paz. A princípio, a gente estava falando aqui em off, eu não poderia deixar de aproveitar e contar um pouco do teu relato. Pessoal, acabamos de vencer uma dengue, não foi isso? Exatamente. Pela segunda vez já fui contemplado com uma dengue aí, mas graças a Venceu. Deus agora já estou bem recuperado, né? Foi uma fase difícil. Eu fiz questão de relatar isso porque, segundo as informações que a gente recebeu e que a gente apurou, poucos, digamos que poucos números, né, no quesito de percentual, estão nos separando de a gente declarar calamidade em São Miguel do Iguaçu. Pois é uma pena que isso esteja acontecendo, né? E, David, é mais ou menos como se fosse um processo de conscientização e educação ambiental, Sim, né? Então a gente percebe que tem muita gente preocupada com isso, mas poucas ações. E essas ações elas têm que partir principalmente da comunidade, né? verdade. Então é necessário que todos se unam, né, para combater esse mal maior, né? Então é preciso que a população também tenha consciência e que cada um é responsável um pouquinho pelo combate desse mosquito. E algumas coisas parecem inofensivas, né? Aquela bacia, aquele balde, quando você termina de lavar a roupa, deixa, Uhum, esquece, uhum. e nós tivemos chuva, aí já começa a acumular. Uma tampinha de Exatamente, garrafa que seja, uma tampinha PET exatamente. já é um criadouro, né? Já, o que chama atenção, David, é o excesso de lixo na rua. Uhum. Aí a pergunta, quem é que joga esse lixo? Sim, Né? Então, e lá em casa, todo mundo está cuidando do destino correto do lixo, né? sim. E quando sai na rua. Então, às vezes a gente andando na rua, David, vê as pessoas atirando lixo pela janela do carro, né? Então, eu acho que falta um pouquinho, acho não, falta um pouquinho de conscientização, de educação ambiental, né? Então, esse cuidado que a gente tem com o destino correto do lixo para evitar o acúmulo de água e a proliferação desse mosquito, esse cuidado é o cuidado com o outro, né? Então é Exatamente. quando eu me preocupo com você. Uhum. Então se eu não jogo lixo na rua, se eu cuido do meu quintal, se eu faço as coisas de acordo, eu estou me preocupando com você, eu Sem estou me dúvida. preocupando com o meu vizinho, né? Então é necessário que a gente adote essa postura de se preocupar com o outro, que é Exatamente. assim que a gente vai conseguir melhorar. E se preocupa não só na saúde, mas também na educação, porque nós já estamos chegando na casa dos 20 anos de atuação da Escola de Paz em São Miguel do Iguaçu. São 2 décadas daquele trabalho voluntário, do envolvimento com a comunidade. Fazendo um breve retrospecto, o que mudou desde o primeiro ano, Francisco? David, é difícil mensurar, Uhum. porque tem situações que a gente nunca vai saber o alcance desse trabalho. Sim, Mas eu consigo mensurar a partir da minha postura. Aí sim. entendo. Porque daí eu penso o seguinte, o que que eu mudei nesses 20 anos? Né? Então, Uhum. eu compreendi. A Escola de Paz me ofereceu essa maravilha do voluntariado. Imagino. Eu compreendi que a mudança da sociedade, ela também requer a minha participação. Eu compreendi também que a educação, ela só é possível também com a minha participação. Então, ela só vai ter efeito se todo mundo participar. A gente falou agora mesmo dessa consciência ambiental. Consciência ambiental é se preocupar com o outro. Educar um filho da maneira correta
é se preocupar com o outro, Exato. é se preocupar com a comunidade, é com o meio, né? Então, a gente ouve muitos relatos de pessoas, olha, eu fiz escola de paz, até esse final de semana a gente estava fazendo um trabalho de divulgação e uma mãe veio falar para nós, olha, eu fiz a escola de paz e muito do que eu vi lá eu consegui colocar em prática dentro da minha casa. Então isso tem um valor incalculável. Vamos colocar, por exemplo, o que era desafio há 10 anos, para a gente filtrar um pouco mais. O desafio de hoje, porque muita coisa mudou e esse advento da internet, ele foi algo que chegou para os pais e muita gente não estava preparado, não teve nenhum tutorial para dizer, ó, você vai precisar cuidar mais agora, porque vem aí uma coisa chamada rede social, um celular vai ficar na mão da criança, e o que a gente tem percebido, aí eu vou falar de uma observação do senso comum, são crianças que estão refém do celular, né, Francisco? Exatamente. A gente adultos também, né? Adultos também. E essa tua fala, adultos também, eu acho que a gente tem que pensar ao contrário. Em vez de pensar por que é que a criança ficou refém do celular, por que é que o adulto ficou refém? Sim. Porque a criança, ela ainda não tem um senso crítico formado. E muito do que ela traz de comportamento, ela absorve. Reflexo, né? Olhando para quem? Olhando para os pais. Né? Então, preocupa as crianças estarem dependentes do celular, mas a gente tem que se perguntar, o que é que levou isso? O que levou essa dependência? Então, o que acontece com o advento da tecnologia? A quantidade de informação que as pessoas têm acesso, ela é brutal. A quantidade é inimaginável. Né? Então, você tem o acesso instantâneo a qualquer tipo de informação. Agora, é preciso conceituar formação e informação. Porque se eu não tiver a formação, David, para os valores, uma formação direcionada para um relacionamento saudável, o que eu vou fazer com aquela informação que eu recebo? Então é preciso ter senso crítico. Então, na verdade, essa enxurrada de coisas que estão acontecendo nos levou a perder o nosso senso crítico. Sim. Nos levou a esquecer de se perguntar, poxa, isso aqui está certo? Verdade. E eu tenho aqui, para a gente trazer para a nossa realidade, não sei se você tem por hábito assistir seriado, mas está muito em alta e eu queria discutir isso com você, um seriado que a Netflix colocou agora disponível no catálogo, que se chama Adolescência. Sim. Que traz um garoto de 13 anos, ele é acusado de assassinar uma colega de escola, levando a família, a terapeuta e o investigador do caso a se perguntar o que realmente aconteceu. Eu não vou mentir para você, eu vi alguns episódios, mais especificamente ali os primeiros, e chama a atenção e traz essa discussão de como os pais eles estão faltando com atenção para os filhos, né? Exatamente. David, olha, eu não tenho formação acadêmica para te dar uma análise da série ou dos acontecimentos. Eu vou te falar o que eu penso como pai e como voluntário. Então, o que se vê ali é uma geração de adolescentes abandonados que moram com a família. Exato. Porque se você vê o contexto que aconteceu, a tragédia, e o próprio ambiente escolar, né, é um ambiente completamente tumultuado, caótico, né, que os professores não têm qualquer autoridade sobre os alunos e a família também completamente à parte do que estava acontecendo. Sim. Né? Então, essa série me lembrou um livro que eu li algum tempo atrás,
O nome do livro chama-se Pais Ocupados, Filhos Distantes. É do Gordon Neufeld e Gabor Maté. Certo. Então, nesse livro, ele sustenta uma teoria que as crianças, elas estão sendo criadas pelos pares. Uhum. Né? E ali na série demonstra claramente isso. A linguagem que eles desenvolveram para se comunicar é totalmente alheia né? A linguagem da família. Então, a referência da família foi substituída pela referência dos pares. Exato. Né? Então, lamentavelmente, a família morava junto, o filho, né? Mas estava num mundo completamente à parte e os pais não conseguiram perceber isso. Né? Agora também é importante a gente não colocar, para quem vai assistir a série também, ou quem já assistiu, né? Não colocar totalmente a culpa no pai. Sim. Né? Porque a família, ela já perdeu a exclusividade da função educadora. Uhum. Então, permeiam aí nesse processo de construção a escola, os amigos, a rede social, né? Então, quem é culpado? Sim. Eu acho que a gente tem que se pensar como coletivo, né? O que é que nós estamos fazendo? Então, eu cuido do meu filho, você cuida do seu, o vizinho cuida do dele, mas aonde que está essa troca? Exato. Né? Aonde que está essa troca? Né? Então, eu penso que o caminho, o ponto de partida seria a troca de ideias, a discussão. Né? E é isso que a Escola de Pais ela consegue fazer de uma maneira extraordinária. Perfeito. Ela pode levantar questões para que os pais mesmo deem as suas opiniões. Uhum. E é exatamente isso que acontece nos círculos da Escola de Pais. Sim. A gente lança o tema e os pais, né, os pais têm a oportunidade de dizer, e é isso que está faltando. Uhum. Né, as pessoas começarem a se questionar. Né, o que eu estou fazendo está certo, né, então melhorar o diálogo na família, na escola principalmente, né, então ter uma relação mais estreita com a escola. Sim. Né, que eu acho que é por isso. Então, a base de tudo, David, primeiro, autoconhecimento, né? Uhum. Eu tenho que ter o meu autoconhecimento como pai, eu tenho que ter meu senso crítico para perceber, olha, será que o que eu estou fazendo está certo? O que eu poderia melhorar, né? E a partir daí buscar alternativas, né? Buscar, por exemplo, tem casos que precisam de apoio especializado. Agora tem outros que precisam basicamente de um abraço, de uma conversa. Olha, eu entendo atenção, você. Né? Exatamente, atenção, né? E isso o celular não traz, a rede social não traz, o computador não traz. Isso aí se resolve um almoço em família, um programa de domingo, ou uma simples conversa no sofá, um bate-papo, né? Verdade. Caminhando para a reta final da nossa entrevista de hoje, eu queria encerrar com você te perguntando como é que está o calendário da Escola de Pais, tem alguma festividade para celebrar os 20 anos, como é que estão os ciclos de palestras, o que tem para 2025? David, nós estamos fazendo uma campanha agora durante o mês de abril, que o nome da campanha é Escolha Fazer Melhor. Certo. Então, é uma campanha muito legal, que o objetivo principal é divulgar o trabalho da Escola de Pais. Nós estamos há 20 anos aqui em São Miguel do Iguaçu e muita gente não nos conhece. Então, a culpa é nossa que a gente não soube fazer um trabalho de marketing apropriado. Mas a gente tem buscado mostrar o nosso trabalho e também a gente tem já um ciclo de debates que começa amanhã, David, amanhã na quarta-feira, às 19h30, na Escola Vitorino Barbiero. Sim. Então, eu faço um convite para quem nos ouve, se gostaria de participar ou se gostaria de indicar para alguma pessoa que gostaria de participar. Então, nós estamos lá a partir das 19h30. Com relação ao nosso aniversário de fundação, a gente vai comemorar ele trabalhando. Né? Então, não tem melhor maneira. Não tem. O voluntário comemora trabalhando. Sim. Então, a gente não tem
uma solenidade, uma coisa assim bem específica para comemorar. Mas sem dúvida, é um marco que a gente traz com muito carinho, muita alegria, né? Sim. E então é um momento assim muito especial para nós. Quantos ativos hoje, voluntários? 9 voluntários, e eu gostaria hoje aqui, eu não posso nomeá-los, mas eu gostaria de eu não esqueço das pessoas que nos ajudaram a fundar a Sim. Escola de Paz do Brasil aqui em São Miguel do Iguaçu. Que foram pessoas que também se dedicaram, algumas passaram pela escola, ajudaram a fundar, outras entraram depois, tiveram o seu ciclo na Escola de Paz, né? Uhum. E também deram a sua contribuição. Então a gente lembra com carinho de todas essas pessoas que nos ajudaram, que nos fortaleceram, que nos incentivaram a ir em frente, né? Então é um momento assim de muita alegria e muita gratidão pelo que a gente conseguiu fazer, mas também nos lança um desafio, né? O que vai ser dos próximos 20 anos, né, Sim. David? Então a gente já está olhando para frente. Tem mais desafios chegando, né? Mais desafio chegando. Quero agradecer a tua presença na manhã de hoje, o convite feito à nossa comunidade. De repente a gente fala com aquele pai ou mãe que chegou essa mensagem no lar dessas pessoas que dizem não sabemos mais como lidar, né? O problema saiu do controle, eu preciso de uma orientação, ou eu preciso externar, compartilhar dessa minha experiência, e nessas rodas de conversa é que surge o caminho, de repente, para você tomar o controle da situação, né, Francisco? Exatamente. Olha, o caminho é estender as mãos. Sim. É se colocar à disposição, olha, eu estou aqui, né? Vamos conversar. E a Escola de Paz está aí para isso, né? A gente consegue fazer isso de uma maneira bacana, sem questionar ninguém, sem querer sem julgamentos, sem né? julgamento, sem querer ensinar nada para ninguém, porque cada um sabe exatamente o que fazer. A questão é como colocar em prática, né? Então, vamos discutir juntos esses desafios. A né? rede então, a Escola de Paz é uma rede de autoconhecimento e de aprendizado, né? É uma rede de apoio, de autoconhecimento, de aprendizado e principalmente é um espaço onde você se sente mais cidadão, onde você se sente mais capaz, Sim. né? E você pode contribuir também para a sociedade. Muito obrigado pela tua presença e mais que isso, em nome da comunidade, agradecer o teu voluntariado, a tua dedicação. Você com os 8, com você são 9. 9. Então, os 9 contribuintes aí, os 9 voluntários, alguns já passaram por aqui. Nós, inclusive, já temos mais 2 pessoas também. Aliás, eu quero pedir desculpa, não são 9, já são 11. Ah, já são 11. Já são 11. Então, 2 pessoas que já estão colaborando conosco, mas ainda não são formalmente associados. Então, o nosso grupo já está com 11 pessoas. Quem, de repente, quer confirmar a presença ou tirar uma dúvida, tem algum contato para essa pessoa? Pode, através do 99970 5180. Repita, por favor, Francisco. 99970 5180. Ou então pode chegar amanhã na Escola Vitorino, às 19h30, não paga nada. Quem tiver filho pequeno pode levar, que vai ter cuidador lá para isso, né? O encontro demora em torno de 1h30, 2 horas, vai ter um lanchinho também. Então, e vai ter muito acolhimento, Sim. que é isso que a gente precisa. De acolher fato. as pessoas com as suas necessidades, com as suas particularidades, com a sua individualidade. Agradeço demais por ter aceitado o nosso convite e compartilhar com a gente essa benfeitoria que tem se estendido ao longo de 2 décadas aqui em São Miguel do Iguaçu. Leva o nosso abraço, parabéns pelo trabalho desenvolvido e bom evento amanhã para vocês. Muito obrigado, David, e obrigado a todos. Vamos fazer um breve intervalo agora, daqui a pouco a gente retorna com a continuidade do nosso Costa News.